Então, Legal. olha só, eu já identifiquei algumas coisas aqui e vocês me corrijam se eu tiver errado, tá bom? Eu tive esse encontro espiritual com esse ser, que eu já falei tanto no meu canal, quanto para o Gil e para o Flávio. Através desse encontro, a minha vida mudou completamente. Antes, eu tinha uma visão muito rasa das coisas. Eu era uma pessoa introvertida. Hoje eu sou uma pessoa ponderada, nem extrovertido, nem introvertido. Parece que eu consigo medir melhor. Ainda estou num estágio evolutivo que eu sei que eu ainda tenho muita coisa a aprender. Mas eu acho que esse meu despertar espiritual me trouxe pessoas como o Flávio e o Gil. E esses mestres que eu ganhei na minha vida, eu quero compartilhar com as pessoas aqui do canal. Então, eu tenho muito nessas duas pessoas, pessoas de extrema confiança, pessoas que realmente eu acredito. E, bom, eu queria ouvir um pouco de você, Gil. Isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda não conversou. Para mim, eu tive o despertar espiritual de uma maneira que eu contei para você e que aquilo foi realmente um divisor de águas, tá? Eu era de um jeito e houve uma transformação ali. Eu sinto isso. Eu não penso, eu sinto. Houve algum momento na sua vida que isso aconteceu ou você acha que você veio já nessa existência com esse feeling mais apurado? Olha, aconteceram alguns momentos, né? Alguns insights que eles falam, né? Ou alguns avisos. Mas como eu falei, eu sempre fiquei atento ao que acontecia ao meu redor. E às vezes eu me sentia olhando para uma coisa que, quando eu olhava de fato, eu falava, nossa, será que está acontecendo isso? Eu lembro que aos 14 anos, eu estava sentado numa praça. Primeiro eu sonhei, né? E eram 10 e pouquinho da manhã, num domingo, e eu vi acontecendo alguns eventos. Quando você chega numa praça e senta e olha as coisas acontecendo, as conversas, e aí, beleza, eu, tipo, meia hora ali vendo aquela conversa, e depois eu virava pro lado e falava com alguém, nossa, olha que legal que isso está acontecendo. E aí, beleza, eu sei que aí esse sonho tipo, acabou. Por que eu sei que eu estava sonhando? Porque de repente eu acordei e ainda eram 5 horas da manhã. E no sábado eu falei, gente, que sonho mais louco, né? Tô viajando uma coisa aqui, eu tô conversando com alguém que eu não vi o rosto, que eu acordei. Doido para dormir de novo para ver se eu terminava o capítulo da novela. E aí isso foi no sábado, né, cedo. Aí eu passei o dia, acordei, fui fazer minhas coisas, 14 anos, né? Futebol e não sei o quê. E aí no domingo, eu lembro que eu acordei cedo e aí eu fui para a praça. Então eu sentei no banco da praça, eu comecei a... tinha lá um amigo, encontrei com ele lá. E aí eu cheguei, sentei, eu falei, nossa, eu já vi essa cena antes. E aí ele, como assim, Gil? Eu falei, ó, vai acontecer que na hora que vai virar não sei quem ali, vai acontecer tal coisa. E assim que eu falava, a cena vinha acontecendo. Parece que tinha um filme, sabe? Isso é Aí, conhecido como déjà vu, né? isso, um déjà vu. Aí a pessoa, na hora que acabou aquele tempo que eu fui explicando, ela olhou pra minha cara, Gil, você tá doido, você deve estar possuído. Eu falei, tô possuído de uma clareza que eu não tenho noção que é. E passou, né? Nas minhas andanças, período da faculdade, eu resolvi, num período de carnaval, numa segunda-feira, eu falei assim, hoje eu vou para Caraguá, lá tomar um banho de mar, né? Aproveitar esse negócio de carnaval, essa euforia. Eu falei, vou lá tomar um banho de mar. Montei na minha bicicletinha de marcha, 6:30 da manhã e mochilinha nas costas e fui. Cheguei lá por volta de 11h20, 11h30. Lá eu fiquei até 4:30 da tarde, voltei, subi a serra, tomei um banho naquela cachoeira que tem no meio da serra que de encontro ali com a Tamoios, né, com a serra de Caraguá. Beleza. E aí quando eu voltei, estava subindo, teve não sei se um caminhão tombou lá aqui perto do Vaca Preta, eu acho. E aí travou o trânsito. Então quando eu comecei a subir aquela curva, que tem uma curva fechada enorme,
né? Agora tem um viaduto lá, né? O trânsito estava parado ali. Ou seja, eu das 5h30 da tarde, mais ou menos, até 11h30, quando eu passei pelo caminhão, já não estava lá mais, aí o trânsito começou a liberar. Quando eu estava chegando lá perto, eu tinha acabado de tirar, né, negócio de óleo ou combustível, e aí o trânsito começou a fluir. Caraca, eu já estou chegando em casa. Eu vi no veneno. Cheguei em casa às 11 horas. 11h30 eu estava mudando de roupa para ir pro forró. Falando de forró, né? Gosto pouco, o dia inteiro. O cara vai para Caraguá, volta e vai pro forró. Cheguei do forró às 4h30 da manhã. Cheguei em casa, dormi, né? Lavei a bike antes de maresia, essa coisa. Lavei a bicicleta. E aí, na terça-feira, eu falei assim, nossa, acho que eu vou para Monteiro hoje. 4h30 da tarde, monta eu na bike. E foi aquela história que você me contou, né, pessoalmente? E aí que aconteceu esse segundo evento, acho que foi mais marcante. Cheguei lá em Monteiro, tomei um açaí, né? E aí vi aqueles bonequinhos de mamulengo lá, falei, nossa, que interessante, né? E aí, beleza. Deu 6 horas, mais ou menos, falei, acho que eu vou embora, que ainda tem lua cheia, para não ficar muito escuro, porque voltar nessa estrada de Monteiro à noite no escuro, sem farol, de bicicleta, vai ser complicado. E assim eu fiz. Tomei o açaí e vim embora. Quando chega numa parte que tem aquele bambuzal que cobre a rua, eu achei incrível aquilo. Uma visão linda, né? Como se tivesse um portal, né? Uma escuridão que Deus dava. Até aquele ali lugar parece realmente um portal. Muito incrível. Até ali a lua me iluminava. Mas quando, né, aquela coisa linda do bambu cobrindo o céu, não foi tão legal naquele trecho. E logo depois tinha uma curva e eu não tinha me atentado a ela. Quando eu estava passando de bike, devagarzinho, eu vi um vulto passando. Como se fosse um cara coberto num manto de pano de saco, sabe? Tipo um andante. Né? E enorme, né? Parecia um elfo, né? Enorme assim. E aí eu falei assim, nossa. Aí eu parei a bicicleta para, tipo, quem que é essa pessoa, né? Tá andando nessa distância, nessa escuridão. Aí quando eu parei a bicicleta, foi questão de segundos. Eu estava naquela curva, sabe? Um pouco antes. Veio um carro com tudo, virou, aquele farolzão acendeu assim e passou por mim. Naquele período do farol aceso, tinha um cachorro na minha frente, atravessado. Se eu não tivesse prestado atenção naquele culto, eu tenho certeza que era Deus, que era um cara cabeludo, enorme, e assim, não falou nada, e quando eu olhei o carro passando, eu falei, vou aproveitar para ver quem que é. Não tinha ninguém, só tinha um cachorro na minha frente. Se eu não tivesse visto aquele vulto, eu ia bater no cachorro, ia cair no meio da rua, o carro ia passar e nem saber quem era ele. E aí eu falei, opa. Foram esses 2 momentos aí que você... Mais marcantes. Tiveram mais marcantes. Mas que deu mais certeza. E muito aí deu uma luz diferente. Eu vou sair da live aqui, eu vou passar a palavra para o Flávio. Flávio, queria que você contasse um pouquinho aí, então, bem resumidamente, igual o Gil fez aí, sobre os seus momentos. 1 minutinho e já tô de volta. Vai lá. Então, comigo, assim, hoje eu tenho 39 anos, né? Tô já virando os 4.0. E eu sempre fui de buscar, entendeu? Sempre tive essa busca de entender. Queria entender. Entendeu? As coisas simplesmente do jeito que são não me deixava satisfeito. Não me deixa até hoje. Eu acho que assim, tem algo muito maior. Só que, né, eu também venho de uma família humilde, né? Trabalho desde os 11 anos de idade, nunca parei até hoje, e deixei o tempo passar, né? Você vai crescendo aí no mercado de trabalho, vai trabalhando, cuidando da vida, e você vai deixando o tempo passar. Mas sempre com essa inquietude, sabe? Buscando putz, não tá certo, não é só isso. Sempre lendo livros, sabe, aqueles livros de autoajuda muito bonitos, que te mostram, dão um briefing da vida, de como mudar, de como ser feliz, tal. Mas não era aquilo ainda, não era isso, né? Não era. E essa busca foi indo aí, assim, chegou um momento que foi mais um desabafo, assim, com Deus, com o universo. Assim, pô, ou é agora ou vai ou racha, ou eu começo a entender essa bagaça de vez, ou então segue a vida do jeito que tá e vambora. E aí foi assim, foi um momento. Foi um momento principal, foi esse, um momento de desabafo, assim, putz,
não é só isso, entendeu? Eu sou cristão, eu sou, né, eu tenho a minha religião, tenho a minha fé, e sou muito feliz com isso, mas chega um momento que eu falei, não é, a explicação não pode ser só isso, não é a vida, o universo, as coisas que acontecem não podem ser só isso. E aí foi quando eu falei até, né, no último vídeo com o Nicolas, que eu, assim, tinha uma barreira, essa barreira era aquela questão do preconceito, aquela questão de você estar dentro de um limitado, né, a nossa crença, as coisas acontecem com a gente até esse momento, limita você e fala assim, ou você solta isso para conhecer o todo, ou se amarra nisso, amarra para sempre nisso. E isso foi o que eu não aceitei. Então, tive um momento de desabafo, e nesse momento de desabafo, eu tive uma resposta, né? Estou tendo essas respostas ainda, tive uma resposta muito grande com a presença do Nicolas, que trouxe bastante coisa, me indicou muita coisa, então eu tenho buscado, e onde eu tenho buscado os conteúdos, isso que eu tenho buscado, tem trazido para mim as respostas, cara, respostas que eu não tive em 40 anos, em 39 anos eu não tive essas respostas, talvez por estar buscando, não digo buscando em um lugar errado, porque tudo que eu construí, tudo que eu busquei era verdadeiro, né? Eu tenho a minha família, eu busquei ter uma família, hoje eu tenho uma família, eu busquei ter uma religião que condizesse com as minhas crenças, com as coisas que eu acredito. Eu tenho a religião, sou muito feliz com isso, sou muito feliz com a minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho um emprego hoje, eu tenho uma casa, então tudo isso satisfatoriamente está resolvido. Mas o mais, e aí o que mais? E a questão do propósito, e a questão do que o universo tem? Isso aí foi que me chamou a atenção para essa virada aí de chave nesse período, entendeu? Eu achando que, tipo assim, tá acabando o tempo, entendeu? Tá acabando o tempo. Então, se tá acabando o tempo, tá na hora, entendeu? Ou já passou da hora, não sei. Tá na hora de entender um pouco mais desse universo maravilhoso de Deus. É isso. Flávio, vou pegar isso aí que você falou e vou linkar com o ensinamento de um dos mestres que eu sigo. Ele diz assim: se o propósito da vida é meramente sucesso financeiro, o que ocorre depois que for atingido? Então, tem um pouco dessa fala aí. Você sabe, desculpa cortar, Nico, você tem um filme, um desenho animado, muito bonito, chama Soul. E a propósito, quem me falou desse filme foi a Gabriela Staff, falou num vídeo dela sobre o filme. Eu fui assistir o filme, ele falou, e nesse filme acontece exatamente o que você está falando. O cara tinha um sonho de tocar com uma concertista famosa, e ele correu, ele lutou por esse sonho, brigou, conseguiu, foi lá, fez o show da vida dele, aí quando acabou o show, todo mundo na porta da casa de shows, ele olhou para ela e falou assim, animado, falou, e agora, o que vem? Aí ela falou, amanhã aqui no mesmo horário. Aquilo acabou com ele, tipo assim, acabou, é só isso? Acabou? Como assim? É só isso? Não tem mais nada? E aí isso mudou a direção dele, isso aí faz muito o que você falou, e aí, acabou? É só isso? Assim, o que ficou muito para mim, aqui são 3 experiências diferentes que levaram ao mesmo fim. Hoje minha esposa falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, o que você e o Flávio leem em livros, o Gil vive na vida real. Né? Então, assim, apesar de eu ler muito os livros e continuar lendo, a gente teve uma conversa bem profunda essa semana que passou sobre isso, eu e o Flávio, mas, assim, eu sinto em você, Gil, olha só, você descreveu o Flávio, cara, eu conheço o Flávio há mais de 20 anos. Você descreveu o Flávio melhor do que eu conheço ele há 20 anos, então... Nem eu me descrevo assim, pô. Então, o que eu tô dizendo é que, assim, essa profundidade que você tem nas palavras, muitas vezes é difícil de compreender. Às vezes você me fala alguma coisa nas aulas mesmo de forró, eu fico com aquilo. Muitas vezes, alguns dias, até que eu consigo entender. Então, isso faz de você
tô falando numa boa, um ser espiritual, um ser grande. E você tem a humildade para fazer disso uma coisa tranquila. E isso te faz ser um ser elevado. Eu acho bacana isso. Então, da minha parte, eu queria dizer assim, eu precisei morrer para poder encontrar a vida. Porque naquele momento que eu peguei o Covid e que eu fiquei entre a vida e a morte, e que me apareceu aquele ser, eu tive que soltar tudo. Tive que soltar minha esposa, e quando você morre, o que você leva? Minha filha, de 12 anos, minha casa, meus bens. Eu enxerguei naquele momento ali o que eu realmente era. Eu era uma alma, eu era um espírito. A partir daquele momento é que minha vida começou a ter muito mais sentido. Porque agora eu entendo que qualquer coisa que me acontecer, até anotei aqui, ó, eu posso lidar com isso, porque eu sou maior do que qualquer problema. Um problema é só um problema. Mas eu consigo ver que eu tô acima disso. Responsabilidade isso aí, hein? Porque mas é mais questão de perspectiva. A gente tem muito a aprender sempre. E a partir do momento, assim como na minha área de trabalho, a partir do momento que você fala para você, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, aí eu sou o cara nisso, ou eu sou a mulher nisso, é o momento de você rever o conceito. Né? Por exemplo, eu tenho algumas opiniões, né, que são minhas, respeito a dos outros, mas eu tenho as minhas. Raul já dizia, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre. O que é uma opinião formada? A sua opinião é formada por quem? Pelo quê? O que forma a sua opinião? Ou você é formador, né, de opinião? Ou você forma a opinião ou você é formado por ela. De qualquer forma, é um ciclo. E percebendo as coisas todas como um ciclo, a gente pode ter uma perspectiva diferente, né? Você pode ser aquele ratinho lá da rodinha, né? Você pode ser a rodinha do rato. Você pode ser aquele queijo que fica o desejo do rato, sabe? Ou você pode sair daquela gaiola, daquele ciclo, né? E às vezes a gente não se vê de fora do aquário, a gente se vê de dentro, né? Olhar de fora é mais difícil. Pode ser mais cômodo. Eu posso dizer a você o que fazer. Fazer ou não depende única e exclusivamente de você. Mas eu posso te dar um empurrãozinho, né? Te colocar para pensar sobre, mas não depende de mim te colocar no lugar. Isso só depende de você, né? Então essa coisa que vocês falam, eu acho que é bonito isso, da coisa do raso, né? A profundidade é muito de como a gente se vê no mundo, de como a gente vê o mundo e de como o mundo realmente é. Mas quem é o mundo? Então, é uma pergunta que às vezes o Flávio, né, ele tem uma inquietude nesse sentido. Às vezes a gente busca tanto uma resposta, né, de onde originou, a raiz daquilo, e a gente acaba ficando radical demais, né? Fica só na raiz, e a árvore ela tem raiz e tem a copa, então a gente tem que expandir nos dois sentidos, né? Percorrer todos os caminhos, né? Possíveis e imagináveis. E aprender com as experiências alheias, porque a gente não vai viver tanto para errar tanto, nem para aprender o suficiente. Aprende com o erro do outro. Então é simples, né? A receita é simples, mas na prática a gente dificulta. Falo que a gente tem razão, emoção e instinto. Se esses três planos não estão, né, equilibrados de uma certa forma, você vai ter uma tendência a ser mais racional, mais emocional ou mais instintivo. Mas você pode ir negociando aí um com o outro para a gente atingir essa que a maioria chama de espiritualidade, para as mulheres o sétimo sentido, né, ou o sexto, que é a intuição, né, essa percepção de si no mundo. Você é o mundo, você é o universo.
é um resumo do que é o universo. Por exemplo, o seu nome, Nicolas, é um resumo de Nicolas, mas não define você. E também não te resume. Então, a gente se habituou, foi treinado, adestrado, como eu prefiro dizer. Assim, você foi educado de fora para dentro. Programado, Você foi educado a ver né? de dentro para fora. E agora, essa busca de espiritualidade, ela inverte, né? Você começa a buscar lá dentro a definição que não está fora. Isso. Que não está fora, está dentro. O que está fora é o espelho do que está em você. O que te incomoda, geralmente, é o que você precisa e não quer que ninguém saiba. O que te incomoda no outro, o que te incomoda no outro é o incômodo que você tem, mas que você não se aceita, né? Não se reconhece. Foi na mosca. Foi. Pior que foi. Recentemente eu fui falar de um rapaz, fui abrir a minha boca, fui falar de uma pessoa aleatória. E com o passar dos dias eu percebi que eu tava falando de mim mesmo. E aí eu pedi perdão para mim, para ele, assim, espiritualmente, e procuro atualmente diminuir minhas palavras para falar dos outros, porque cada vez a gente tá falando da gente mesmo. Não tem aquela parte lá, Nicolas, do áudio que fala assim, tudo que você enxerga de errado nos outros é um reflexo do que está errado dentro de você mesmo. Ô Gil, o Flávio tá fazendo referência a um vídeo no YouTube que se chama Tao, que é de taoísmo, né? A sabedoria do silêncio interno. Eu costumo ver esse vídeo praticamente todos os dias. Então fica também uma dica para todos que estiverem assistindo depois, Tao, a sabedoria do silêncio interno. Tem muita verdade nesse áudio, tem muita verdade nesse vídeo. Legal, interessante. A gente fala às vezes da verdade, né? Ou propósito, mas eu acredito assim que a gente está aqui para quê? Por que você enxerga para fora e não enxerga para dentro? Para aprender com o que está fora, a olhar para dentro, a saber ser visto, sabe? E saber ver. Não ver com os olhos, mas ver com a alma, ver com o coração. Né? E perceber que aquilo que te agride é o mesmo que você agride. Quando a gente fala quando a gente lê, afeto. O que você entende por afeto? Afeto é o carinho que eu tenho por alguém ou aquilo que me afeta? São as duas coisas, né? Depende da hora. Afeto de afetar alguém no sentido de agredir, ou afeto de carinho, né? Eu tenho afeto por você, eu tenho carinho. Ou eu te afeto. Eu te incomodo de algum jeito. Né? Mesmo o carinho... Seja positivo ou negativo, né? Ele incomoda. E esse equilíbrio eu acho que é interessante. E não é assim, tudo é sim ou não. Essa dualidade também, né? É mais profundo. Tem gente que fala assim, tem uma máxima, né? Travou aí, Nicolas. Travou. Tem uma máxima que diz assim: Voltou. Existe a sua verdade, a do outro e a de quem está certo. Aí você fala, opa, peraí. Pode ser que os dois estejam certos, pode ser que os dois sejam errados, e pode ser que apenas estejam olhando de ângulos diferentes. Né? Às vezes vocês estão de frente para a mesma placa, só que um está do lado esquerdo e outro do lado direito. Esse aí foi... Não se olha, sabe? Não olha para frente. Olha para a placa, fala, eu estou na frente da placa, fulano de tal. Eu também. Não tá, não estou te vendo. Mas você sabe que essa questão de buscar esse entendimento, foi muito isso que eu estava conversando com o Nicolas em outros momentos, de que a verdade que a gente enxerga é baseada nas nossas crenças e tal, na maneira como a gente tem isso. E que a única maneira de você ter um real entendimento é fazer o que você acabou de falar. Se a verdade é de quem está vendo, né? Tem a minha versão, a versão da pessoa e a verdade é de quem está vendo. Então eu tenho que tentar me colocar nesse já era no lugar do outro, mas agora a gente está falando de colocar no lugar dos dois. Então, eu tenho que olhar de todos os lados. Então tem que ter menos preconceito para olhar isso dos outros lados. Sem dúvida, sem dúvida. É o tal do universo holográfico, né? Tem uma questão importante
E a Elaine Orives é uma youtuber muito famosa nessa área que nós estamos conversando. Ela fala que o universo é um holograma. Um holograma, eu não sei se vocês sabem o que é, vamos imaginar um globo, aqueles globos de festa, onde bate a luz, ele reflete coisas totalmente diferentes. Então, imagina que uma pessoa que olha de um lado, vamos supor, estou olhando desse lado aqui, e o Flávio está olhando do lado de trás do globo. O que eu vou enxergar aqui é totalmente diferente do que o Flávio vai enxergar do outro lado. Porém, é o mesmo globo. Tinha uma sátira, Nicolas, se me permite. Eu aprendi isso em um treinamento que eu fiz numa empresa. A sátira era, você enxerga o mundo com as suas lentes, né? E a sátira era um rinoceronte pintando quadro. E ele pintava uma floresta, tinha um triângulo no meio. Ele pintava um mar, tinha um triângulo no meio. Aí o pessoal não entendia. Por que tinha isso? Aí foi ver o rinoceronte. Então ele enxergava tudo, mas tinha um negócio no meio. Então ele pintava aquilo. Boa, muito bom, muito bom. Então é uma ilustração do que você Adorei tá falando. a comparação. Eu só consigo E ver... assim, ô Gil... Eita, travou. Vamos, Nicolas. Aí. Voltou agora. Tá me ouvindo aí? Agora sim. Beleza. Agora sim. Gil, uma dúvida. Você me falou uma coisa recentemente. Foi você que encontrou a dança que te encontrou, ou um encontrou o outro? Como é que foi isso? Como que você chegou na dança e fez disso sua vida? Tem uma teoria, né, que eles... o que causou o Big Bang? Foi o verbo, né? Foi a palavra. Você deu a palavra e puf. Né? Aconteceu todo o Big Bang. Se houve o Big Bang, alguém apertou o botão. Sim, né? Mas para efeito, né, no caso do livro, né, Bíblia, por exemplo, eles falam que o verbo se fez carne. Né? Então, foi o verbo que faça-se a luz. Né? Então, teve que falar para a luz aparecer. Até então era matéria escura, né? O que é o escuro, né? É igual ao claro, só que é o contrário. Eu amo o escuro. Sim. O que é o escuro? Ausência, né? não existe escuro, existe ausência de luz. A ausência de luz. Então, quando fala e faça-se a luz, é o verbo, né? A dança, é a minha área de atuação, ela trabalha com essa... Trabalha, né? Como é arte, não tem trabalho. Você se desenvolve. Né? E não é físico, não é palpável. É algo que é sublime. Né? A dança, ela contempla algumas coisas. Né? Na dança você tem o homem, a mulher e a música. Né? Para ser dança, não só esses três. Você tem que ter um ambiente. Esse ambiente não precisa ser físico. Pode ser mental. Né? Então são 4 estados aí. Para ter dança tem isso. E eu costumo dizer que, né, o meu mestre também fala isso, Jaime Arocho, que a dança é que me escolheu. Né? Eu já ouvi você falar isso algumas vezes. Meu coração que bate forte. E ela não é o fim, ela é um instrumento. Eu vejo a dança como uma ponte entre eu e você, entre eu e Flávio, e entre eu e o próximo, né? Que é mais próximo de mim que eu mesmo. Vocês, entende? E aí eu vi na dança uma oportunidade que ela faz você acessar o seu emocional, o seu racional, o seu espiritual, e aí você se ilumina, né? Essa iluminação... Através da dança, né? Através da dança. Ela é como se fosse o combustível, né? Mas você lembra, Nicolas? Desculpa cortar. Você lembra... A gente conversou sobre isso há algum tempo, eu não lembro exatamente a fonte, mas que muita gente, né, usa o esporte, usa esse momento de emoção para atingir, né, o ápice ali do espiritual, né? Níveis elevados, né? Mas necessita de algo para que isso faça. E a melhor maneira que isso aconteça é você não depender. Não estou dizendo, Gil, que você está errado. Eu acho muito perfeito a sua
explicação. Mas, por exemplo, para meros mortais que ainda não encontraram esse propósito, né? Essa iluminação dentro de uma arte tão bonita como é a dança, necessitam de algo, um esporte, uma arte, algo que eles façam, de repente, para poder chegar a isso. E não consegue chegar nisso. Isso vira como se fosse não uma droga, mas algo que você precisa disso para você atingir. Eu vou falar sobre isso. Gil, seu microfone estava fechado aí. Então, eu vejo um esforço muito grande. Um esforço muito grande. E na dança que você me fala, você chega nisso sem esse esforço de Justamente, é um meio. É um meio. O cara que tem que atingir um recorde olímpico. Entre vários. Existem várias maneiras de se chegar a isso. Depois eu vou falar, mas pode falar aí, Gil. Quando a gente fala em arte, né, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? As músicas que a gente ouve, elas formam a sua cultura ou a sua cultura produz as músicas? Eu acho que é os dois. Eu acho que é os dois. Sim, sempre é. Sempre é. Né? Então não tem Sempre um ponto. A gente falando dos esportes, né? O esporte ele tem um ritmo, né? Ele tem uma música, ele tem um compasso, né? Quando a gente fala dança, a dança é mover-se, né? E se você observar, assim, não é o nível intelectual, porque os passarinhos dançam, os insetos dançam, né? Os peixes dançam. É só eu que não danço, cara. Nossa. Você dança. Você ainda não se viu dançante. Você dança, foi boa. Todos dançam. Né, fazendo uma comparação, quando você fala assim, fulano de tal dançou, o que isso sugere? Que fulano se deu mal. Percebe que é uma inversão do valor? Que fulano dançou. Quando alguém fala para mim, fulano dançou, foi, pô, você deu bem, né? Ele dançou, ele conseguiu se expressar, sem ter que ficar falando muito, ele só se expressou, né? Vocês falam que eu fui tímido, sou mais reservado. Eu era muito tímido. Um falso tímido, vamos dizer assim. Sumiu o Nicolas. E aí, o que é esse falso tímido? Né? Eu me comunico com as pessoas, né? E me adapto a elas. Não para debochar, não para dizer algo, mas para ficar no mesmo nível. Né? Para pulsar igual a ela. E essa música, às vezes, está no cair de uma gota d'água constante na torneira, o vento que passa no seu ouvido. Então, a música e a dança, eles estão ali, as folhas dançam. Bate o vento, e às vezes não tem vento nenhum, tudo se move. Tudo é instrumento, né, Gil? É instrumento. No fim, é vibração, você né? encontrou na dança